Política Nacional de Resíduos Sólidos não foi cumprida, conforme os prazos e todas as obrigações, pela grande maioria dos municípios brasileiros. Centenas, milhares de municípios, é nesta escala mesmo, não conseguiram fazer a separação e nem o destino final adequado e o tratamento dos resíduos sólidos. Essa questão, aliás, por coincidência, está em debate em Bauru e na maioria dos municípios aqui da região. Esse tema foi levado no Encontro Nacional dos Pós-Graduandos em Direito, em Aracaju, o CONPED. E nós vamos conversar com uma participante desse encontro para conversar conosco sobre esse tema. A Marcela Silva Amendros é mestranda em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, a AIT de Bauru, e vai conversar conosco sobre essa política. O que foi debatido lá do ponto de vista da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Marcela? Na verdade, nós fizemos um trabalho trazendo a dificuldade que os municípios tiveram de cumprir o prazo para o fim dos lixões em 2014, né? E com isso teve-se uma prorrogação para que os lixões fossem então readequados junto com os municípios em 2016, até 2016, e o fim dos lixões em 2018, para que os municípios eles consigam se readequar e fazer o destino correto dos lixos, né, em suas cidades. Nós temos mais de 6.500 municípios no Brasil e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no seu conceito novo, ela é de 2010. Sim. Mesmo com 4 anos, o que vocês discutiram lá é que a grande maioria, como eu falei na abertura, não cumpriu o básico nesse estudo. Exatamente. A dificuldade dos municípios em cumprirem esse prazo dá-se muito ligado ao problema da conscientização ambiental, que a população deveria ter, né, o que está sendo agora reajustado com a população, seria a questão da conscientização do descarte correto no meio ambiente sobre o lixo, né? E quando a gente fala sobre o prazo e a dificuldade, também existe a questão dos prefeitos. Eles fizeram um pedido junto ao nosso Senado Federal e foi proposta uma medida provisória pedindo exatamente a prorrogação do prazo, para que eles conseguissem se readequar até junto com o plano diretor da cidade, para conseguir então ter o fim dos lixões, porque na verdade o fim dos lixões já era para ter acontecido há 33 anos atrás, né? E por questões de adaptação e de conscientização ecológica e de desenvolvimento sustentável, esse plano foi ficando esquecido. E só com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio em 2010, que nós tivemos uma lei pedindo mesmo pelo fim dos lixões, né? Apesar de 3 décadas dessa discussão parada no Brasil sobre Exatamente. O destino dos aterros sanitários, que tem uma influência gigantesca no tempo sobre o meio ambiente, que é silenciosa para a gente, porque a gente não percebe no dia a dia a olho nu. Somente em 2010 veio uma legislação que amarrasse essas questões e mesmo assim ela não foi cumprida. E mesmo assim não foi cumprida. E mesmo assim. Agora, tem algumas noções básicas, a gente vai transferir informação para as pessoas aproveitando o espaço público, para que quem não conhece possa se inteirar dessas questões. Por exemplo, o conceito de rejeito, que tem boa parte dos formadores de opinião, das pessoas que estão ligadas em seu papel de cidadania, que já dominam isso, mas como a gente vai falar aqui depois sobre essa questão da reciclagem da mente humana antes do conceito em si, é bom repassá-lo. Na verdade, existem 2 tipos de lixos, né? Seriam os resíduos, que os resíduos a gente consegue reaproveitá-los, são aqueles, são o que sobra do nosso consumo e que a gente ainda consegue reaproveitá-lo de alguma forma, né? Já os rejeitos é o que você não consegue mais reaproveitar. Então, na verdade, o que deve ir para os aterros sanitários são apenas os rejeitos, né? Sendo que os resíduos nós devemos aproveitá-los, né? Vivemos uma sociedade de muito consumo. A política nacional acabou amarrando essas questões, então, que estavam sendo discutidas em algum lugar mais avançado ou não que outro, do ponto de vista do conceito ambiental, de que quem já fazia em prédios, em suas casas, separação de vidro, papelão, plástico, só fica separado para o aterro sanitário restos de alimentos perecíveis, as coisas que vão apodrecer, nesse sentido mesmo
que é o conceito de ir para o aterro nessa nova política. Exatamente, de ir para o aterro apenas o que realmente não pode ser absolutamente reaproveitado em nada. Né? Que a gente consiga reaproveitar o máximo possível dos nossos produtos, né, do nosso consumo, para que a gente consiga diminuir até o número de lixo que a gente manda para os aterros sanitários, que hoje a gente já tem números alarmantes, né? Nós temos até o nosso lixo aqui de Bauru esgotado, né? O lixo de várias cidades aqui das regiões também esgotados também de tanto lixo, né? É engraçado que o poder público é bom de diagnóstico, de levantamento, quando ele quer fazer. Aqui em Bauru, hoje, a gente coleta no dia a dia do lixo doméstico um pouco mais de 300 toneladas dias de material, e foi feito um estudo que, se fizesse a aplicação correta da Política Nacional de Resíduos Sólidos com a separação do rejeito, isso cairia gigantescamente, dando vida útil longa para o aterro. Sim, na verdade essa é a grande discussão dos prefeitos, né? Eles dizem assim que para conseguirem colocar em prática a lei de resíduos sólidos e fazer a separação correta entre resíduos e rejeitos, eles teriam até num primeiro momento, eles teriam que investir, né, nesse tipo de coleta seletiva e de separação de resíduos, rejeitos, né? E para isso eles precisariam de dinheiro para conseguir fazer esse primeiro passo. Mas com o tempo, teríamos até um ganho em cima disso, porque reaproveitando o que sobra do nosso consumo, poderíamos até fazer novos comércios em cima do que pode ser reciclado, né? Então seria um investimento num primeiro momento e depois teríamos até um comércio em cima dos nossos resíduos que podem ser reciclados ainda. Nós fizemos aqui na TV Câmara uma série de matérias relacionadas à questão da discussão ambiental, é claro, uma delas do colega jornalista André Godinho, que mostra na prática como é possível você ter emprego e renda relacionados à separação correta e o não descarte para aterros sanitários desse material. Na Política Nacional de Resíduos Sólidos que a gente está conversando aqui, o aterro sanitário no tempo teria que deixar de existir? Teria que deixar de existir. Na verdade, ele teria que diminuir, até porque o impacto ambiental que ele causa é muito grande, né? Existe até uma questão de desvalorização social da área em que ele fica localizado. Existe a questão também de conseguirmos, né, mandar apenas os rejeitos e para que também não contamine o lençol freático daquele onde está localizado aquele aterro sanitário, né? Então existe uma série de impactos ambientais que um aterro sanitário pode causar. Então a ideia da Política Nacional de Resíduos Sólidos é que a gente consiga diminuir mesmo os aterros e acabar com os lixões. Os lixões seriam aqueles aterros que são improvisados e que o descarte é totalmente incorreto, que acaba assim, trazendo muitas consequências negativas ambientalmente, né? Se tem tantos riscos vinculados a isso e você acaba de vir de um encontro que discute isso do ponto de vista de nível em pós-graduação, junto a estudantes e graduados, obviamente, de Direito, essa extensão de prazo até 2016 foi bem recebida? Ela é vista do ponto de vista prejudicial, que é esticar o problema sem resolvê-lo? Pois eu acho que, num primeiro momento, os prefeitos precisavam desse prazo para se readequarem, né? Não houve um preparo dos municípios diante da política de resíduos sólidos, né? Eles tentaram correr com o tempo para tentar cumprir o prazo, mas infelizmente não tiveram êxito, né? Então, por conta até do nosso consumo exagerado, da nossa sociedade muito consumidora, essa sociedade que tudo se descarta com muita facilidade, a tendência dos nossos lixos foram só aumentando com o tempo, né? Então, essa foi outra dificuldade também que os prefeitos tiveram, né? Que o lixo foi aumentando e a falta de políticas públicas até para que fossem instituídos reciclagens e descarte correto, não acompanhou a corrida com o consumo que nós tivemos, né? Então, entre todas essas questões e, obviamente, o gigantesco volume aí em escala de centenas e milhares de toneladas da indústria, nas suas mais variadas formas, né? Eu comentava com você antes de gravar a questão da linha branca, que teve incentivo recente no Brasil para a compra de equipamentos, e conversando com técnicos do setor, eu fiquei assustado
quando não tinha essa informação, de que a maior parte dos materiais, dos componentes de geladeiras, máquinas de lavar, de micro-ondas, eles são cascas de plástico e metais que não têm utilização e que servem a um movimento gigantesco de materiais nesse lado, e isso envolve o lixo também industrial que a gente está falando aqui. Você comentava sobre o filme Estamira, sobre essa visão da personagem em relação ao papel dela diante dessas outras vertentes do lixo. Exatamente. O documentário Estamira, tivemos um grande estudo sobre ele, até porque participamos do Congresso de Direito e Cinema em Jacarezinho, em que fizemos uma análise sobre os resíduos sólidos e o filme Estamira. O filme Estamira, ele é muito interessante, até recomendo que as pessoas assistam, porque a Estamira, ela vive num lixão, né? E a história dela é contada ali no meio de todo aquele lixo, porém a Estamira, ela acaba assim nos dando um banho de aprendizado, porque ela enxerga no lixo uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de reciclagem. Então a Estamira, diante de todos os problemas, até psicológicos que ela tem, porque ela vem de uma família muito humilde, ela anda pelo lixo e consegue tirar muita coisa que ela reaproveita até para a alimentação dela e para as coisas também que ela vende e que ela separa para reciclar. E ela diz o tempo todo que nós temos um consumo muito grande e a sociedade está descartando como se não prestasse, né? Como se não tivesse mais utilidade. O que ela está querendo dizer, ela está fazendo exatamente o conceito de rejeitos e de resíduos, né? Só que com toda a ignorância dela, né? E ela consegue trazer todos esses conceitos de uma forma muito simplista, né? Falta de conhecimento técnico, só no sentido de ignorância. Exatamente. Porque, na verdade, de prática, ela tem uma visão muito maior do que aqueles que já conhecem a lei. Exatamente. E diante do filme Estamira, nós até escrevemos um artigo acreditando no empoderamento dos catadores de materiais recicláveis, né? Ao invés de dizer catadores de lixo, nós dizemos catadores de materiais recicláveis, porque são materiais que ainda podem ser reaproveitados. E o papel dos catadores de materiais recicláveis é fundamental na nossa sociedade e nós acabamos marginalizando até essas pessoas que estão trabalhando em nossa cidade, contribuindo para o nosso meio ambiente. E a gente acaba até nem percebendo o fundamental papel que essas pessoas têm para nós e também para as futuras gerações, né? Quando você discute a questão da reciclagem da mente humana aqui, serve como parâmetro, tem sentido imaginar a questão da educação ambiental mais ou menos como aconteceu com a resistência ao cinto de segurança, que hoje está incorporado à vida das pessoas? Ou seja, a política não saiu, tem culpa dos agentes públicos, mas ela depende muito das pessoas em suas casas. Com certeza. Existe até uma discussão acadêmica que diz que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela não se efetivou. Eu acredito que não é que ela não se efetivou, é que ela está sendo implantada dia a dia, né? No dia a dia das pessoas, dentro de suas casas, no descarte correto dos seus lixos, né, que produzem. Não podemos dizer que a política não funcionou, nós podemos dizer que nós estamos nos conscientizando, né? Nós tivemos uma época em que trabalhou-se muito na sociedade drogas, né? A questão da bebida alcoólica, tivemos a época também de dizer que era fundamental usar o cinto de segurança e agora nós temos uma preocupação muito grande com o nosso meio ambiente, até porque nós temos em nossa Constituição, no artigo 225, que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas isso não é só para nós, mas também para as futuras gerações, né? Nós não podemos deixar um meio ambiente deficitário para as próximas gerações, né? Marcela, explica o que é logística reversa, a cadeia de responsabilidades nessa discussão. Sim, a logística reversa, trazida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz uma responsabilidade compartilhada, desde quando o produto ele é feito, né, pelos fabricantes, desde a matéria-prima, quando ele passa pelo fabricante, até chegar no consumidor. Desde a matéria-prima na questão do processo de transformação. Exatamente. Ali já tem descarte, né? Tem algumas questões. Exatamente. Na verdade, ela diz assim, a logística reversa é quando você atribui também ao fabricante
E ao consumidor, aos dois, né? Você atribui aos dois a responsabilidade daquele produto no meio ambiente. Cada né? etapa do processo, Cada etapa. um tem a sua participação. Exatamente, com a ideia cota de responsabilidade. Com a ideia até de diminuir a pegada ecológica que aquele produto traz, né? Que seria a questão da pegada ecológica, a mochila ecológica, que significa dizer o quanto aquele produto impactou o meio ambiente até ele ficar pronto. E com isso, com a política, com a lei de resíduos sólidos, ela até introduz, na logística reversa, ela pede até a diminuição de embalagens, produtos que venham com mais conteúdo, né, que a gente consiga reaproveitá-los. Né? Já temos diversas empresas que você compra o produto uma vez, depois você compra apenas o refil daquele produto. Né? Isso já estamos participando da logística reversa daquele produto. Né? Nós estamos impactando menos o meio ambiente depois que consumimos. Né? Num pedaço dessa questão da discussão de responsabilidades, me veio à memória aqui, um item, algumas cidades conseguiram, entre outros itens, é claro, conseguiram cumprir, mas é porque não diziam respeito à sua participação. Foi instituir em leis municipais o conceito da política nacional, por exemplo, da questão da destinação do lixo hospitalar, do lixo de saúde, que eles chamam. E tem materiais de risco, que envolve questões sanitárias nesse meio. Mas nesse caso ficou fácil, porque o gerador do lixo é que é responsável por ele. Até então, no município de Bauru, citando como exemplo, para a nossa conversa aqui, o município é que prestava esse serviço para todos. E essas clínicas, hospitais, esse pessoal começou a ter que dar destino corretamente ao seu próprio lixo. Isso foi resolvido. Exatamente. Nós temos até um exemplo em Jaú, o Hospital Amaral Carvalho, né, ele até é referência na questão do lixo hospitalar, do descarte correto no meio ambiente, porque é uma grande preocupação também o lixo hospitalar, assim como outros lixos que são também altamente tóxicos, né? E existe, eu tenho acompanhado que o Hospital Amaral Carvalho ele tem feito o descarte correto justamente por ter se adequado a toda essa preocupação ambiental. Como um exemplo de experiência disso, você discute a questão da reciclagem de um programa específico ligado, por exemplo, aos presídios, que envolvem mais de uma questão aí. Exatamente. Essa ideia de trazer a reciclagem para o sistema carcerário seria até um trabalho voltado de ressocialização do presidiário, né, da pessoa que está ali cumprindo a sua pena, e que ela aproveitasse o tempo que ela está ali e fizesse algo que fosse para o bem do meio ambiente, para o bem da sociedade, e trabalhando nela também questões de valores, questões constitucionais de cidadania, né? Mostrando para aquela pessoa também o papel dela, que ela pode ser importante, ela pode fazer diferença para a sociedade, né? Como, por exemplo, tem acontecido em Minas Gerais. Em Minas Gerais, eles estão implantando nos presídios essa questão da reciclagem. Então, os presos eles têm feito bolas, eles têm feito diversos trabalhos manuais mesmo, que eles podem aproveitar tanto com sacolas plásticas, garrafas PETs e diversos outros materiais que eles conseguem, né, nos aterros sanitários ou nos lixos, que são os resíduos que podem ser aproveitados, e eles têm feito diversas coisas, assim como coisas que eles podem abater na pena deles, né? Então, eles estão se ressocializando, mostrando que eles podem fazer uma diferença ainda para a sociedade, né? E abatendo na pena deles. Então, eles têm até um incentivo, né, em fazer o bem para o meio ambiente. Do ponto de vista conceitual, agradecendo a sua presença aqui no nosso bate-papo, para tentar transferir para as pessoas que, ao invés de falar só em lixo em casa, até para ficar incutido uma expressão, usar a expressão rejeito na separação, seria uma forma de se familiarizando com o conceito e com a forma de destinação correta? Com certeza, seria uma forma de conscientização, porque o rejeito é o que você não pode mesmo reutilizar, é o que você tem que desprezar mesmo. Marcela, muito obrigado por você ter vindo Obrigada. aqui, que isso seja levado às escolas, porque é um conceito, e 2016 é muito rápido do ponto de vista de prazo para quem já não cumpriu 4 anos no caso dos municípios. Exatamente, vamos nos empenharmos em trazer esse conceito para a sociedade para que todo mundo consiga se readequar ambientalmente.
Ok. Para você que está em casa, separe o lixo corretamente só dos materiais de restos de alimentação, aqueles perecíveis que vão apodrecer, por exemplo, para destinar ao aterro sanitário. O resto, tudo separado para a coleta seletiva, para que possa ter outro destino e não os lixões, para que a gente possa ter vida útil e questão ambiental muito mais adequada no dia a dia. Até o nosso próximo programa.